É falsa notícia de que a OMS afirma que assintomáticos não transmitem coronavírus? Sim, porque o lance é o seguinte, Gina, o que está acontecendo é, os assintomáticos totais, eles têm uma transmissão rara. O problema é que você não consegue separar assintomático de pré-sintomático. As pessoas que pegaram o coronavírus podem adquirir os sintomas, só que elas vão saber isso daqui a muitos dias. Enquanto esses muitos dias ocorrem, você está na rua contaminando outras pessoas. E tem mais. Pode ser que essas pessoas tenham sintomas muito leves, que elas nem percebam de fato que estão com o coronavírus. Essas pessoas estão sintomáticas, entende? Não é só as pessoas que estão morrendo, ou as pessoas que estão muito gripadas. Não, essas pessoas também são sintomáticas. E os sintomáticos, os assintomáticos, Gina, eles correspondem a uma parcela de menos de 10% do negócio, tudo bem? Então, a transmissão acontece, mas é rara, e os completamente assintomáticos, eles são uma parcela muito pequena. Então, isso não tem absolutamente nada a ver com ter dito que o isolamento social é bacana, tá? Não tem absolutamente nada a ver com isso, ok? Que mais? Então vamos lá para pequenas discussões, tudo bem? Vamos lá. Polêmica. Perguntaram lá em cima... Hugo, eu posso ler para você as perguntas que tem uma pessoa coletando, aí eu só faço repassar. Eu tô vendo já mandaram autoridade. Eu tô vendo todas aqui, Tá suave. Tô vendo todas aqui. Tem muito ok, estamos te ouvindo. E eu já respondi algumas aí. Tá tudo certo. Vamos lá. Vamos lá comigo, tá? Vamos primeiro falar do lance dos assintomáticos aqui, que a Liv falou assim. São que chamamos de vetores assintomáticos, eles não apresentam manifestações visíveis, mas podem transmitir as doenças. Podem, tá? Mas os completamente sintomáticos têm transmissão mais rara. Ora, nós sabemos que uma pessoa que não apresenta sintomas, ela também não espirra. Se ela não espirra, ela tem um potencial de infecção menor do que quem espirra, concorda comigo? Isso é um ponto, claro, óbvio. Porém, elas sim são potenciais transmissores. Mas o índice de pessoas completamente assintomáticas é muito pequeno. Maior ainda são as pessoas que são pré-sintomáticas, ou seja, eu peguei o vírus, só que não manifestou sintoma ainda. Enquanto isso, eu estou contaminando outras pessoas, tá? Vamos falar de teste, sim. Suzana pergunta, Hugo, existe a possibilidade do teste dar um falso negativo? Sim, a depender do teste. Porque o que funciona? Os testes de farmácia, eles são testes muito pouco específicos. Um teste realmente específico, pessoal, é um teste que identifica realmente ou a cepa do vírus ou a presença de anticorpos, né? Então, isso é muito variável de teste para teste. Quem é da bioquímica sabe muito bem um tipo de técnica chamada PCR. Então, PCR é a técnica utilizada, mas para isso você precisa de reagentes. Só que os reagentes ultra específicos para coronavírus são reagentes muito caros e que o Brasil não tem como produzir. Nós temos laboratórios que conseguem fazer, mas não na demanda que o Brasil precisa. Então, o Brasil precisa comprar. Ora, todo mundo está querendo teste. Então, quem consegue fabricar ou está fabricando para o seu país, ou então está vendendo para quem tem dinheiro, com dólar a quase R$6, graças a essa política econômica maravilhosa do governo, não dá para comprar teste, principalmente num período de epidemia. Né? É realmente muito complicado. Né? Então, o que se tem hoje, sim, é uma possibilidade de dar um falso negativo, porém, não... Agora, isso aí precisa ser colocado. Qual é a saída do governo? Então, testar pouco, porque eu consigo uma precisão dos governos estaduais, né? Eu consigo precisão no diagnóstico, ok? Mas testando pouco, porque se eu tenho pouco teste específico, eu vou fazer isso com quem realmente está numa situação pior, que são os internados. Por isso, o Brasil tem uma subnotificação absurda. O Brasil não consegue identificar no meio da massa quem está com coronavírus e isolar. Se ele conseguisse fazer isso, aí sim a gente podia até pensar na possibilidade de fazer abertura gradual
de comércio, mas cabe dizer que mesmo os países que conseguem testar em massa as pessoas não abrem comércio na curva ascendente da economia, da curva de contágio. Vocês estão entendendo o buraco onde a gente está? A gente está abrindo comércio na curva ascendente de contágio com um pico que ainda não chegou, sem teste. É isso que a gente está fazendo. Eu não tenho como suavizar o que o Brasil está passando. Assim. Eu gostaria muito de chegar aqui e falar, nossa, galera, ó, tá acabando. Não está acabando. Infelizmente, os números os mostram que não está acabando. Tá? E aí entra uma pergunta lá de cima, que é, as aulas presenciais voltam esse ano? Eu acho que não. Eu acho que não. Se seguirem as recomendações, né? Se seguirem as recomendações e a partir do que a curva de contágio nos mostra, eu acho muito difícil. De verdade. Porém, também tenho que dizer que é cedo. É cedo, né? Porque eu, por exemplo, não tomei nenhuma decisão até agora com relação a isso. Né? Porque é muito cedo para a gente antecipar qualquer coisa nesse sentido. Porque envolve muitas variáveis, né? Envolve como é que vai ser a educação daqui para frente no mundo inteiro, inclusive no Brasil, pós-pandemia. Entendam, o mundo antes da pandemia não existe mais. Aquele mundo passou, foi embora. Nós temos agora um mundo novo que a gente precisa encarar, que não necessariamente é ruim. Toda mudança traz medo para a gente. Mas não necessariamente o que nos espera é algo ruim. Nós somos seres humanos, uma capacidade incrível de nos adaptarmos, né? Eu sei que a educação vai mudar. Porque muito provavelmente a gente vai ter quarentenas periódicas, né? A gente vai abrir períodos de quarentena, então as faculdades e escolas vão ter que se adaptar a isso. Então, o online vai ser uma coisa muito presente na nossa vida, nem que seja de uma forma periódica, né? Acho muito difícil que se volte grandes aglomerações agora, né? Muito embora o governo diz que abre gradualmente o comércio, quem viu as fotos do shopping hoje se assustou, porque ali é uma aglomeração de um grande evento, né? É como se fosse sei lá, cara, um Lollapalooza, não sei, ou o Fortal no meio do Norte Shopping, do Shopping Guatemi. E é absurdo isso, é surreal, isso não deveria estar acontecendo, de verdade, assim, isso é uma coisa que não deveria estar acontecendo de jeito nenhum, né? Mas se seguir a recomendação mesmo do que promete ser as curvas epidêmicas no Brasil, enquanto não houver vacina esse ano, eu acho difícil ter esse ano, em larga escala, né? A gente tem boas novidades sobre vacina, boas novidades mesmo, tá? Mas acho difícil que isso saia em larga escala esse ano. Eu acho difícil que as aulas voltem sim esse ano. Vamos para mais perguntas. Vamos lá. Nossa, a galera resolveu perguntar agora, né? Qual o prazo temporal para a criação e consequente fabricação de uma vacina? A boa notícia é que a gente já está com vacina na fase 2 em 1 ano, né? Que são 3 grupões de fase, né? Você tem a fase em cobaias, pequenos, ratos, né, roedores de uma forma geral, camundongos. Você tem a fase 2, que é animal. Você tem um outro grupão que são os animais maiores, cães, primatas. Você tem o grupo 3, que são seres humanos, que são 4 fases de teste. Cada uma das fases, ela aumenta a quantidade de pessoas. Basicamente é isso. Só que é o seguinte, já tem vacina que está na fase 3, em 1 ano. Isso é bom. Mas não significa que é rápido. É o recorde. É o recorde. Porque a vacina mais rápida já criada foram 5 anos. Né? Se a gente já está na fase 3, não significa que a 4 vai ser esse ano. Porque o que é a fase 3? Basicamente é o seguinte, eita, deu errado aqui. Então volta a vacina lá para o começo, lá para o ratinho, porque deu o efeito colateral de, sei lá, microhemorragia. E aí tem que voltar, eita, vai ter que mudar a vacina então, vai ter que colocar alguma coisa, então volta lá para o ratinho. Aí ratinho, ratão,
primata, como é? Cachorro, primata, e fase 1 de ser humano, fase 2 de ser humano, fase 3. Ah, legal, vamos para fase 4. Faz fase 4, deu tudo certo, fase 4. Ei, fase 4, vixe, a gente colocou um negócio aqui que viu que, na verdade, teve uma galera que teve úlcera no estômago. Para fazer uma vacina. Claro, está todo mundo correndo atrás, que bom, né? Isso significa que a gente vai ter muito rápido. Dificilmente a gente vai ter, se for esse ano lá para o final do ano, dificilmente com distribuição em larga escala, tá? Dificilmente. Vamos lá. Gina, já respondi essa pergunta dos assintomáticos, tá? Depois você dá uma olhada aí na live depois. Só porque apresenta... Francisco, tá certo. Ok, galera aí dando seu relato. Quem já pegou o Covid e se recuperou? A pessoa ainda fica com o vírus dentro do corpo? Veja, isso é muito importante. Há muitos raríssimos casos, por enquanto, de o que se chama de reinfecção, mas provavelmente essas reinfecções raras, elas são por conta de pessoas que tiveram ali uma permanência da carga viral, e não que se contaminaram com o vírus de novo. Então é o seguinte, se passou todos os sintomas, olha, você ficou malzão, e aí você está melhorando, melhorou, mas você ainda está com o nariz escorrendo, espera, você vai ficar isolado, e passou tudo, Hugo, eu não sinto mais nada, ó, estou respirando, não tenho nada, absolutamente nada. Conta esse dia que você não tem mais nada, mais 15 dias isolados, e aí você pode sair na rua. Teoria da conspiração mundial fala que os chineses criaram este vírus e ganharam a Terceira Guerra Mundial sem disparar um tiro. Sabemos que a China está ganhando bilhões de dólares com a pandemia. Você faz o seguinte, você vai no Google e coloca PIB da China. E vê. Só isso. Quer fazer isso agora? Faça isso agora. Aqui, ó. Google, ok? Então, PIB, China. Botou de 2018. 2018 é sacanagem, né? Pronto, tá aqui a primeira notícia. Com pandemia, a economia da China encolhe 6,8% no primeiro trimestre. Primeira queda da série histórica. Ok? Foi a primeira queda do PIB do país desde 92. Tá? 6% é pouco? Não é não. 7% quase é pouco? É não. A previsão para o Brasil é de 8%. Vai vendo, 8% no PIB é uma chibatada grande, tá? 6,8% também é uma chibatada grande mesmo, tá, galera? Então, tá aí os números, deixam eu falar por mim, né? Vamos lá. Hugo, da professora Jamile, como você recebe o fato do governo querer interferir na bula da cloroquina? É mais uma né, das inúmeras histórias e das inúmeras provas, se bem que isso é um relato do Mandetta, né, mas prova para esse governo que não falta, que vão levar, sim, o Bolsonaro a um julgamento de corte internacional. Espero que seja condenado. A história vai dizer o que foi o Jair Bolsonaro e o que foi esse governo, infelizmente. E ainda você fez alguma associação da reunião dos governadores com o presidente como uma referência para a abertura das atividades? Veja, eu vou até ser mais enfático. Não há nenhum estado no Brasil hoje com curva estabilizada de contágio. Qualquer governador, seja ele qual for, pode ser o do Ceará, que vinha fazendo um bom trabalho. Pode ser o de Porto Alegre, que parece estar com os casos mais controlados. Este é o resultado que encontra... É responsabilidade. É irresponsabilidade reabrir comércio a essa altura do campeonato. Mas eu acho que é jogada política. O que é isso? O Estado reabre, porque é o seguinte, quando você tem um governo dizendo que dá para reabrir, um governo irresponsável, dizendo que dá para reabrir, o que você tem? Você tem uma pressão social e empresarial gigante em cima dos governadores. Então, eu acho que foi mais ou menos como se você tivesse uma tubulação entupida e você abre a torneira para vazar um pouco d'água, para dar um respiro na tubulação. É mais ou menos isso. Ele abre o comércio, obviamente vai dar errado, e ele fecha depois, mas mostrando que deu errado. Só pode ser isso.
Hugo, as pessoas que já foram infectadas desenvolvem problemas pulmonares em longo prazo? Os primeiros, há um artigo muito importante, se eu não me engano, Nature Medicine, mas não lembro exatamente a revista, mas que mostra que sim, que pode ter efeitos, sequelas de longo prazo, tá? Pode ter sim. Mas a boa notícia é que pulmão é algo que ele é recuperável com uma boa fisioterapia pulmonar, né? Enfim, mas sim, há esse indício. É muito cedo para dizer o nível dessas sequelas e quais são as outras sequelas. As pessoas podem desenvolver problemas nesses outros órgãos a longo prazo também. Silvani, muito cedo para dizer. Muito cedo para dizer. Muito cedo mesmo para dizer. Ok? Até agora a gente sabe realmente de problemas pulmonares, não necessariamente graves, mas persistentes, tá? Hugo, como você acha da Amanda? Como você acha que vai ficar a pós-graduação nessa situação de distanciamento social, crise econômica? A chance dos programas fazerem seleção? Bom, é muito difícil a gente prever qualquer coisa em relação ao financiamento público para a ciência. Estamos fazendo parte de um governo que não dá muito valor a isso. E que nós teremos, em nome da recuperação econômica, de fato, um escanteamento daquilo que sempre foi escanteado, não é privilégio desse governo, que é ciência, meio ambiente, educação, enfim. E são realmente, principalmente educação e saúde, são pautas que são extremamente caras, né? Muita grana envolvida na educação brasileira. Não que seja suficiente, mas é muita grana. E é muito difícil, tá? Realmente é muito difícil falar para você qual vai ser a situação diante da crise, tá? Eu prevejo realmente vou dizer colapso é uma palavra muito forte, mas pelo menos um congelamento forte aí e também perda de número de bolsas e tal. Vai ser difícil, gente. Sei lá, é difícil a gente... Tem uma hora que a gente... Eu trabalho... né? Eu estou aqui direto, fazendo gráfico, estatística e cuidando de várias outras coisas que envolvem, obviamente, em primeiro lugar, o meu magistério como professor, e também como orientador de dois programas de pós, né? Uma aqui na UFC e na Federal de Minas. A gente está sempre gerando dados e tudo mais, enfim, à medida que a gente vai se informando, fica cada vez mais difícil a gente entender que a gente vai sair dessa num prazo curto. A gente vai sair, né? A gente vai sair dessa, de fato, né? A gente vai ter um momento que todo mundo vai se abraçar de novo, que todo mundo vai para show, que todo mundo vai para o bar, que todo mundo, enfim, a economia vai se recuperar e tal, mas é muito difícil a gente falar isso para as pessoas. As pessoas têm ansiedade de que isso seja logo, né? E, infelizmente, não vai ser logo, tá, pessoal? E qual vai ser o impacto disso a longo prazo na pós-graduação, por exemplo, é muito difícil. Não posso dizer para você, não vai ter. É muito difícil dizer. Sabe o que eu acho, tá? A gente vai ter que contar muito também com a mudança do pensamento também dos pós-graduandos. Eu estou falando isso agora aqui para os meus alunos. Eu falo assim, bom, o futuro, ele vai dizer o seguinte: quais são os problemas reais que nós temos hoje? Né? E daí, você ter formas de financiamento fora do Brasil, você ter, por exemplo, eu estava falando aqui a gente estava fazendo plano de manejo aqui no Parque do Rocó, e aí eu falei, nossa, seria muito legal que esse plano de monitoramento fosse contínuo, né? E aí eu tenho o meu aluno Gabriel, né? O Gabriel, ele é do mestrado de Ecologia da UFC e ele tem uma bolsa da UFC. Mas por que ele não poderia ter uma bolsa da Secretaria do Meio Ambiente, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a pensar nas outras formas de financiamento, inclusive uma bolsa lá fora, né? E tentar olhar para os problemas reais do Brasil. A gente vai ter que passar realmente por um momento de que a pós-graduação e a graduação, nós pesquisadores aqui, a gente vai ter que meio que olhar para o que está acontecendo com o nosso país agora e tentar, às vezes, até pisar no freio nas nossas pesquisas que não necessariamente respondem perguntas relacionadas aos problemas que a gente tem e tentar dar uma olhada para esses problemas, porque é urgente. Eu acho que a gente só vai sair disso com ciência na mão mesmo, e vai depender muito da gente. Então, dica que eu dou a vocês, graduandos e pós-graduandos que estão aqui, olhem para os problemas do Brasil e tentem resolvê-los.
os problemas ambientais, né, que é muito na nossa área e tal. A gente vai ter que começar a pensar em perguntas cada vez mais aplicadas, com todo respeito à ciência básica, com todo respeito. Eu faço ciência básica. Então, aí dessa situação, né? É isso. Nossa, quantas perguntas a mais aqui. Saiba uma reportagem sobre mulheres que tinham tido Covid, que futuramente venham a engravidar e possivelmente possam ter complicações na gravidez. Pode falar a respeito? Ana Camila, eu não posso falar a respeito, porque eu não estudei sobre isso, mas eu vou recomendar um perfil aqui agora para todos vocês, @maternidade, maternidade.com.ciência. Ok? No Instagram. Sigam lá, que tem tudo falando sobre gravidez, ciência e, obviamente, sobre o coronavírus. Maria Michele, sua prima... Oi. Só para avisar que 8h10 se encerra a palestra e para tu poder antecipar algumas coisas. Na hora. Só para avisar mesmo. Tá, vou só responder a pergunta da Michelle, que é a última, tá? Minha prima teve Covid-19, porém foi uma assintomática. O médico passou alguns exames, incluindo raio-x, e detectou uma lesão de 10% no pulmão. Olha, e o médico falou que era da Covid. Michele, eu não sou médico, eu não sou pneumologista. Eu acho estranho uma pessoa ter 10% de lesão no pulmão e não ter tido nenhum sintoma, mas eu não sou pneumologista, então realmente não posso falar absolutamente nada sobre isso. É legal, seria até interessante pesquisar isso aí, tá? Mas, galera, deixa eu primeiro falar uma coisa super importante para vocês, tá? A gente precisa ter, nesse momento, 3 coisas na nossa cabeça, tudo bem? A gente precisa ter empatia com as pessoas. As pessoas querem sair de casa. Eu tô louco para sair de casa. Nossa, cara, eu tô com saudade de vocês. Eu tô com saudade da FECLESC. Eu tô com saudade dos corredores. Eu tô com saudade dos meus colegas. Eu tô com saudade da sala dos professores. Eu tô com saudade até do trabalho que vocês me dão. Mas todo mundo quer sair dessa situação. A gente precisa entender as pessoas que querem abrir o comércio, que querem, sabe, sair de casa. A gente precisa ter empatia com essas pessoas e entender isso, tudo bem? Ao mesmo tempo, a gente precisa ser firme, né? Firme. O que é firme? É falar o que está acontecendo, ok? Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Não é uma hipótese, não é uma opinião, não. É o que a ciência mostra, é o que o maior órgão de saúde do mundo mostra, é o mesmo órgão que regula todos os remédios que você tomou na sua vida, entendeu? Então, assim, não que regula, né? Mas que avalia, de alguma forma avalia e estabelece políticas públicas baseadas nisso. Então, pensem nisso, tá, pessoal? Empatia com as pessoas, tá? Firmeza na informação, mas nunca, nunca fiquem nisso. Dê sempre à pessoa uma solução. Veja, não é uma esperança, é uma solução. Porque falsa esperança também é ruim, tá? Falsa esperança também é super ruim. Não é isso. Vai, olha, não, amanhã tá tudo bem, ó, mês que vem, tu vai ver, não vai ter nada. Não é isso, não é assim, tá? E também não é, vai todo mundo morrer. Também não vai acontecer isso. Não é a melhor forma de você comunicar, tudo bem? Empatia, firmeza na informação baseada em ciência e solução. Qual é a solução? Vamos lá. Vamos ter que ficar em casa. Eu tenho um comércio, como é que faz? Vamos pressionar os governos para isso acontecer. Vamos ver se tem como fazer online, entrega. Ah, eu não posso fazer, eu sou entregador. Ou então eu tenho idoso em casa, eu tenho que sair de casa. Ah, então beleza. Então, máscara, sim, máscara assado. Galera, máscara não é barreira de proteção de vidro, não, pessoal. É uma máscara. Máscara, entendeu? Ela é muito mais para você não sair espalhando as coisas por aí do que você pegar. Não adianta nada você colocar a máscara e ir para aglomeração, não, tá, galera? Então, assim, se vocês não têm como, vai ter que sair de casa por ser, sabe, sei lá o quê,
Não, deixa eu fazer um apelo para vocês. Vai em aglomeração, não, pessoal. Não vai em shopping, não. Não vai na loja que está lotada, não. Tá? Faz isso, por favor. Tudo bem? Eu quero todo mundo bem, todo mundo, né, vivo e bem lá na FECLASC. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Tá bom? Galera, brigadão. Jamile, muito obrigado. Vanessa, muito obrigado. Obrigado a todas e todos. Dá nem para lhe zoar em relação ao que ele, né? É isso, obrigada. Fica aí o seu exemplo. Imagina, obrigado. Exemplos são vocês que organizam eventos assim. Eu acho que é isso, galera. A galera perguntou de educação, né? Como é que vai ser? Vai ser sim, tá, Jamile? Nós somos extremamente plásticos no sentido de podermos nos adaptar, né? Então, parabéns pela rapidíssima adaptação que você fez, né? É a segunda vez aí um evento online com esse número tão grande de pessoas para um campus que é um dos menores campos campi da UES, e mesmo assim esse número imenso de pessoas, e de pessoas que eu estou vendo aqui que não são nem da FECLASC, várias, a Amanda, por exemplo. Então, parabéns, nossa, é isso mesmo, o futuro está aí, a gente vai ter que reinventar muita coisa, e eu tenho certeza que com o corpo que a gente tem de professores, vai ser uma reinvenção bacana, sabe, Jamile? Eu gosto muito e eu confio muito no nosso professorado e no nosso alunato. Sim, nós somos adaptáveis. Gratidão, e a gente vai continuar aqui a programação. Eu vou só finalizar essa gravação, mais uma